Você sabe que eu não tenho para onde ir. Mãe, você vai dar um jeito. Sempre deu. E se eu não der? O silêncio respondeu por ele. Igor abaixou os olhos. Lívia sustentou o olhar como quem anuncia uma decisão definitiva. Você vai dar um jeito, ela disse. Porque segunda-feira de manhã, gostando ou não, você já não estará mais aqui. Aquela frase me atravessou como gelo. Levantei-me devagar. Está bem. Vou para o meu quarto pensar. Enquanto subia as escadas, ouvi Igor sussurrar. Não podemos deixar essa situação se arrastar. Precisamos ser práticos. E Lívia completou. Exato. Quanto antes ela entender que tem que se virar, melhor para todo mundo. Fechei a porta do meu quartinho no fundo da casa e me sentei na cama. Fiquei ali, imóvel, tentando processar o absurdo de um único dia. De manhã, eu era uma funcionária respeitada, à tarde uma velha descartável. Um peso morto. Mas então lembrei. Antes mesmo de chegar ao trabalho, eu havia recebido uma ligação estranha. Um advogado dizia que precisava falar comigo sobre uma herança. Naquele caos, eu praticamente ignorei. Abri minha bolsa com as mãos trêmulas e encontrei o cartão. Dr. Roberto Mendes. Advocacia e sucessões. Talvez fosse hora de retornar àquela ligação. Na manhã de sábado, acordei com os sons de Igor e Lívia discutindo na cozinha. Pela fresta da porta, ouvi tudo. Não dá para enrolar mais, Igor. Sua mãe precisa entender, dizia Lívia, batendo panelas como se cozinhasse raiva. Eu sei, mas é minha mãe, respondeu ele num tom baixo. Eu não posso simplesmente jogar ela na rua. Ninguém está falando em jogar na rua. Estou falando de realidade. Ela perdeu o emprego, não tem casa, não tem para onde ir. Vamos sustentá-la até quando? Até ela morrer? Houve um silêncio curto, pesado, e então a voz de Igor, quase submissa. Você tem razão. A situação, segundo eles, não podia continuar assim. Desci para a cozinha tentando fingir normalidade, como se não tivesse ouvido cada palavra da conversa que ainda ecoava na minha cabeça. Bom dia, murmurei, pegando uma xícara no armário. Bom dia, mãe, respondeu Igor seco. Lívia nem se deu ao trabalho de erguer os olhos. Preparei meu café em silêncio e sentei-me à mesa onde, por anos, havíamos compartilhado manhãs tranquilas. Mas agora, o ar parecia pesado, denso, como se algo estivesse prestes a desabar. Mãe, a gente precisa conversar, Igor anunciou, sentando-se à minha frente. Lívia ficou de pé, apoiada na pia, os braços cruzados como um juiz à espera da sentença. Sobre o quê, filho? Sobre a sua situação. Sobre o que você vai fazer agora que perdeu o emprego. Tomei um gole de café, tentando manter a firmeza. Vou procurar outro trabalho. Não é o fim do mundo. Lívia soltou uma risada curta, carregada de desprezo. Diane, por favor. Quem vai contratar uma mulher de 65 anos, ainda mais com o mercado do jeito que está? Eu trabalhei 30 anos na mesma empresa. Tenho experiência, referências. Tinha, mãe. Igor me cortou. Tinha uma experiência valorizada. Agora você é só mais uma desempregada idosa disputando vaga com gente mais jovem. Idosa. Meu próprio filho usando aquela palavra como se fosse um rótulo vergonhoso. Igor, por que está falando assim comigo? Eu sou sua mãe. Sempre cuidei de você. Sempre ajudei essa família. E eu sou grato, mãe. De verdade. Mas gratidão não paga as contas. E a realidade é que você virou um problema financeiro pra gente. Lívia então sentou-se ao lado dele, como quem vinha reforçar a sentença. Diane, nós pensamos muito ontem e chegamos à conclusão de que você precisa buscar outras alternativas. Alternativas? Perguntei, sentindo o estômago afundar. Outros lugares para morar, Igor respondeu, evitando meus olhos. Algum parente? Algum programa assistencial? Não sei. Vocês estão me pedindo para sair de casa? Não estamos pedindo, disse Lívia, com aquela frieza que me atravessava como lâmina. Estamos sendo práticos. Você não tem mais renda. Nós não temos condições de sustentar outra pessoa. Então precisa se reorganizar. Mas eu sou família. Sou a mãe dele. E justamente por isso estamos dando um prazo, Igor afirmou. 48 horas. Até segunda-feira. Meu coração parou por um instante. 48 horas. Repeti, sem acreditar no que ouvia. Para ir onde, Igor? Você sabe que eu não tenho para onde ir.
Mãe, você é uma mulher inteligente, vai dar um jeito. E se eu não der? O silêncio voltou pesado, cruel. Igor mantinha o olhar baixo. Já, Lívia me encarava com aquela dureza que eu conhecia bem. Você vai dar um jeito, ela insistiu. Porque segunda-feira de manhã, querendo ou não, você não estará mais aqui. E continuou, quase como se justificasse. Queremos ter filhos, reformar a casa, fazer a viagem de lua de mel que nunca fizemos. Queremos crescer financeiramente. E isso não é possível com mais uma boca para alimentar. Uma boca para alimentar? Repeti, chocada. Lívia, eu sempre paguei minha parte. Sempre dividi todas as contas. No dia em que contei ao meu filho, Igor, que havia perdido o emprego após 30 anos de serviço, ele me deu apenas 48 horas para sair de casa. O que ele não imaginava é que naquela mesma manhã, eu havia recebido uma ligação capaz de virar minha vida de cabeça para baixo. Meu nome é Diane, tenho 65 anos. E até aquela sexta-feira de março, eu era secretária na mesma empresa havia 3 décadas. Desde que meu marido, Carlos, faleceu há 8 anos. Venho me equilibrando como posso. As dívidas que ele deixou, principalmente do tratamento médico, me obrigaram a vender nossa casa e ir morar com Igor, meu filho único, e com minha nora, Lívia. Naquela manhã, eu estava em minha mesa, como sempre, organizando a agenda do diretor, quando a gerente de recursos humanos apareceu, com aquele olhar que faz qualquer funcionário gelar. Diane, precisamos conversar. Meu coração apertou. Aos 65 anos, a gente reconhece quando algo está prestes a desmoronar. No escritório dela, houve tudo o que mais temia: corte de gastos, reestruturação, redução de pessoal mais próximo da aposentadoria. Em apenas 15 minutos, 3 décadas de lealdade se transformaram em uma indenização e um obrigada pelos serviços prestados. Recolhi minha bolsa, minha caneca personalizada presente do Dia da Secretária, de 2018, e deixei o prédio pela última vez. No ônibus para casa, minha mente rodava. Como eu diria isso a Igor e Lívia? Desde que moro com eles, pago 60% das despesas da casa. Eles dependem desse dinheiro. A prestação do carro do Igor, a faculdade particular da Lívia, as contas acumuladas. Tudo. Cheguei por volta das 2 da tarde, bem antes do habitual. Lívia estava na sala, vendo suas novelas mexicanas e comendo brigadeiro direto da panela. O que você está fazendo aqui? Não era para estar trabalhando? Perguntou, sem ao menos desviar os olhos da TV. Preciso falar com vocês dois. Onde está o Igor? Ele apareceu logo em seguida, de bermuda, camiseta e aquela barriga de cerveja que só fez crescer nos últimos anos. Aos 35, trabalha como vendedor em uma loja de móveis e reclama disso desde o primeiro dia. Mãe, o que foi? Você tá com cara de velório, disse ele, caindo no sofá ao lado da esposa. Respira fundo. Fui demitida hoje. Estão cortando os funcionários mais velhos. O silêncio que se instalou foi tão pesado que parecia ocupar a sala inteira. Lívia pausou a novela. Igor me olhou como se eu tivesse anunciado uma tragédia. Eu esperava um abraço, uma palavra de conforto, talvez vamos resolver isso juntos. Mas o que veio me atingiu como um tapa. Demitida? Igor repetiu, incrédulo. Como assim, demitida? Tentaram reduzir despesas, filho. Mas eu tenho a indenização. Posso procurar outro emprego. Outro emprego? Lívia rebateu, com aquele tom ácido que sempre reserva para mim. Diane, você tem 65 anos. Quem vai contratar alguém da sua idade? As palavras dela cortaram como faca. Mas pior foi ver Igor concordando com a cabeça, sem hesitar. A Lívia tem razão, mãe. Você precisa encarar a realidade. Nessa idade, não dá mais. Mas, filho, tentei argumentar. Eu sempre trabalhei. Sempre me virei. Trabalhava porque tinha um emprego garantido há 30 anos. Ele levantou do sofá, exaltado. Agora é diferente. E então veio a pergunta que deixou tudo claro. E agora? Como é que vamos pagar as contas? Foi ali que percebi, com um aperto no peito, que a preocupação deles não era comigo, era com o dinheiro que eu não poderia mais oferecer. Vocês acham que eu queria perder o emprego? Perguntei, sentindo a voz tremer. Acham que isso foi uma escolha minha? Não é questão de escolha, Diane. É a nossa realidade agora.
respondeu Lívia, cruzando os braços. E nós não temos condições de sustentar alguém que não trabalha. Sustentar? Repeti incrédula. Mas eu sempre paguei minha parte aqui. Sim, pagava, Igor retrucou, andando de um lado para o outro. E agora? Vai viver de quê? Da nossa boa vontade? Nunca imaginei ouvir aquelas palavras saindo da boca do meu próprio filho. Igor, eu sou sua mãe. Não podemos conversar com calma? Pensar em algo juntos? Ele parou diante de mim, firme, como se estivesse falando com uma estranha. Mãe, eu e a Lívia temos nossos planos. Queremos ter filhos, queremos crescer na vida. Não podemos carregar peso morto. Peso morto. Meu filho me chamou de peso morto. Lívia se levantou do sofá e ficou ao lado dele, reforçando cada palavra. Diane, você é uma mulher inteligente. Sabe que isso não é sustentável. Talvez seja a hora de procurar alternativas. Que alternativas? Perguntei, exausta. Não sei, ela deu de ombros. Algum parente. Ou, sei lá, algum programa do governo para idosos. Idosa. Programa do governo. Era assim que eles me enxergavam agora. Igor então soltou um longo suspiro, como quem se prepara para um golpe final. Mãe, vou ser direto. A gente conversou e você tem 48 horas para encontrar outro lugar para morar. 48 horas. Repeti, sem acreditar. Para ir onde, Igor? Pagava. Igor repetiu, sem ao menos levantar os olhos. Agora você não paga mais. E não vai pagar porque não tem de onde tirar. Essas palavras foram o golpe final, o momento em que tudo fez sentido. Eles não estavam preocupados comigo, nem com meu futuro. Estavam apenas se livrando de um custo incômodo. Está bem, disse, surpreendendo os dois com minha calma. Mãe, você não precisa. Igor começou, talvez tomado por um impulso tardio de remorso. Não, filho. Vocês deixaram bem claro o que sentem. 48 horas é mais do que suficiente. Subi para meu quarto com a pouca dignidade que ainda me restava, apesar do coração em pedaços. Fechei a porta e me apoiei nela, tentando absorver o absurdo do momento. Meu único filho, aquele que criei sozinha, que alimentei, que eduquei, que amei, estava me expulsando como se eu fosse um estorvo. Então, lembrei-me do cartão do advogado, aquela ligação misteriosa de sexta-feira que, presa em meio ao caos da demissão e da humilhação familiar, havia ficado ecoando no fundo da minha mente. Herança de uma tia distante, ele disse. Peguei o cartão e disquei o número. Dr. Roberto Mendes. Atendeu uma voz masculina. Doutor, aqui é Diane Santos. O senhor me ligou ontem sobre uma herança. Ah, dona Diane, que bom que retornou. Precisamos conversar com urgência. É sobre a herança da sua tia Azira. Tia Azira, irmã do meu pai. A solteirona excêntrica da família. Reclusa, solitária, que eu não vi há mais de 20 anos. Podemos conversar hoje mesmo? Perguntei. Claro. Que tal às 14h? Aqui no escritório, na Rua das Palmeiras, 456. Anotei o endereço e desliguei. Olhei ao redor daquele quartinho simples, minha cama estreita, minha cômoda antiga, meus poucos pertences. Minha vida inteira reduzida a 4 paredes emprestadas. Imaginei que tia Azira tivesse deixado alguns móveis velhos. Talvez um dinheirinho esquecido. Qualquer coisa já significava mais do que a humilhação que eu acabara de engolir. Às 2 em ponto, estava na sala de espera do Dr. Roberto. Ele parecia um homem sério, de uns 50 anos. Mas seu sorriso tinha uma gentileza que me acalmou. Ofereceu-me café e abriu uma pasta cheia de documentos. Dona Diane, tem uma notícia que pode mudar completamente sua vida. E não era exagero. Sua tia Azira faleceu há 3 meses, em São Paulo. Começou ele. Era solteira, sem filhos, e deixou um testamento muito específico. Fiquei quieta, processando a informação. Tia Azira, morta há 3 meses. A última vez que a vi tinha sido no velório do meu pai. Ela sempre foi muito reservada, murmurei. Praticamente não tínhamos contato. E, exatamente por isso, ele continuou. Ela decidiu deixar tudo para a senhora. Tudo? Perguntei quase sem voz. O advogado sorriu. No testamento, ela diz que admirava sua independência, que acompanhou, mesmo de longe, sua força para criar o filho sozinha depois da morte do marido.
Ela acreditava que a senhora era a única da família que realmente trabalhava com dignidade. Senti os olhos arderem. Tia Zira me via. Me valorizava. Mesmo invisível para tantos, para ela eu existia. Doutor, de que tipo de herança estamos falando? Alguns móveis? A casa onde ela morava? Dr. Roberto ajustou os óculos e abriu um sorriso que eu jamais esquecerei. Dona Diane. Sua tia Azira era muito mais rica do que todos imaginavam. Investiu em imóveis por décadas, tinha aplicações, ações, renda acumulada. Estamos falando de um patrimônio avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais. As palavras dele rodaram na minha cabeça como se tivessem sido ditas em outra língua. 6 milhões de reais. Eu, que estava sendo expulsa de casa, por não poder mais contribuir com 800 reais mensais. Doutor, o senhor tem certeza? Não pode haver algum engano. Certeza absoluta, respondeu ele, espalhando os documentos pela mesa. Escrituras, extratos, aplicações. 3 apartamentos alugados em São Paulo. Uma casa em Santos. Investimentos. Ações. Tudo organizado com precisão. Sua tia era extremamente competente financeiramente, explicou. Peguei um dos extratos com as mãos trêmulas. Os números eram reais milhões. Milhões! E quando isso se torna oficialmente meu? Perguntei, com uma voz que eu mal reconheci. Os trâmites levam algumas semanas. 30 dias, no máximo. Saí do escritório como se flutuasse. Parei diante de uma vitrine e encarei meu reflexo. A mesma Diane, de sempre cabelos grisalhos presos, num coque simples, blusa modesta, sapatos gastos, mas por dentro, algo havia virado do avesso. No caminho de volta, um pensamento martelava. Contar ou não contar ao Igor? Imaginei a expressão de espanto dele e o desespero de Lívia ao perceber que haviam expulsado uma mulher milionária. Mas então, pela primeira vez em muitos anos, senti algo diferente. Uma frieza calma, uma clareza cristalina. Por que eu deveria contar? Por que oferecer a eles uma chance de fingir carinho depois de me tratarem como lixo? Eles me deram 48 horas para sumir. Foi bem. Eu sumiria, mas da forma que eles jamais imaginariam. Quando cheguei em casa, ninguém perguntou onde eu estava. Igor assistia futebol. Lívia estava trancada no quarto, no celular. Fui direto para meu quartinho e comecei a planejar. Liguei para alguns hotéis no centro. Escolhi um simples, confortável. Fiz a reserva para segunda-feira. Depois abri meu notebook velho e comecei a procurar apartamentos para alugar. Com os 3 aluguéis de São Paulo, eu teria mais de 15 mil por mês, sem tocar no patrimônio. Mais de 18 vezes o que eu ganhava como secretária. No domingo, fingi normalidade. Fui à igreja, cumprimentei vizinhos, comprei pão. Mas minha mente estava longe, calculando, replanejando, renascendo. À tarde fui ao shopping. Não para comprar, mas para observar. Sentei na praça de alimentação, olhando a vida correr. Amanhã pensei, minha vida começará de novo. Voltei para casa às 6. Encontrei Igor e Lívia na cozinha. Mãe, você precisa ser honesta com a gente, Igor disse, sem nem me cumprimentar. Onde você vai ficar amanhã? Em um lugar seguro. Que lugar? Insistiu ela. Um lugar onde eu seja bem-vinda. Lívia bateu a colher na panela, irritada. Diane, por favor. A gente só quer garantir que você não vai ficar na rua. Olhei nos olhos dela e pela primeira vez. Não senti dor. Senti liberdade. Desde quando vocês se preocupam se eu fico na rua ou não? Nós nos preocupamos sim. Igor protestou. Você é minha mãe. Sou sua mãe quando é conveniente, respondi, com uma serenidade que o desconcertou. Quando não é, sou peso morto. Mãe, eu não disse isso. Disse, Igor. E está tudo bem. Vocês deixaram claro o que pensam de mim. Amanhã vocês terão exatamente o que desejam. A casa só para vocês. O jantar transcorreu em silêncio. Depois voltei ao meu quartinho e terminei de arrumar minha mala. Eram poucas coisas. Roupas simples, algumas fotos do meu marido, a bijuteria que ele me deu no casamento. Olhei aquele cubículo onde vivi por 8 anos. Não senti saudade, senti alívio. Na segunda-feira, acordei às 6. Tomei banho, me arrumei e desci com a mala na mão.
Igor e Lívia já estavam tomando café. Então é isso? Igor perguntou. É isso? Mãe, você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Olhei para ele, para o homem de 35 anos que criei sozinha, que sempre teve meu amor incondicional, que me expulsou na primeira dificuldade. E senti paz. Tenho certeza absoluta. Caminhei até a porta. Segurei a maçaneta. Virei-me uma última vez. Obrigada. Obrigada por me ensinarem que família não é sangue. É quem fica do seu lado, quando você mais precisa. E saí, fechando a porta para sempre. O táxi me deixou no Hotel Central às 9 da manhã. Fiz o check-in, subi com minha mala simples e entrei no quarto. Era pequeno, mas limpo, confortável. Depois de 8 anos dormindo num quartinho nos fundos da casa do Igor, aquilo parecia um palácio. Sentei na cama, respirei fundo e peguei meu celular. Havia 3 mensagens perdidas do Igor perguntando se eu tinha chegado bem, dizendo que estava preocupado. Não respondi. Quem expulsa a própria mãe com um prazo de 48 horas não tem o direito de se dizer preocupado. Em vez disso, liguei para o Dr. Roberto. Doutor, aqui é Diane Santos. Queria saber como andam os trâmites da herança. Dona Diane, que coincidência. Eu ia ligar hoje mesmo. Consegui acelerar algumas etapas. A documentação dos imóveis deve ficar pronta até o fim da semana. Quanto às aplicações, posso liberar uma quantia para a senhora se organizar. Que quantia? Perguntei, já prendendo a respiração. Que tal 100 mil reais para começar? Sam Mel. Mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida. Perfeito. Passe no escritório na quinta-feira. Estará tudo pronto. Desliguei o telefone. E pela primeira vez em dias sorri. Um sorriso verdadeiro daqueles que nascem de dentro. Leve como ar. Na segunda-feira virei turista da própria cidade. Depois de anos correndo entre trabalho, casa e obrigações, eu tinha tempo. Tempo para existir. Entrei numa livraria e comprei um romance, que sempre adiei. Depois fui a uma cafeteria elegante e pedi um cappuccino de verdade cremoso, perfumado, totalmente diferente do café solúvel que me acompanhou por tantos anos. Pequenos luxos. Pequenas ressurreições. Meu celular tocou várias vezes. Igor. Lívia. Igor de novo. Silenciei todas as ligações. Na terça, decidi procurar apartamentos, mas desta vez por puro prazer. O terceiro que visitei tirou meu fôlego. Bairro nobre, 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, varanda com vista para o parque. Quanto é o aluguel? Perguntei. 2.400, mais 300 de condomínio. Uma semana antes, esse valor equivaleria ao meu salário inteiro. E ainda faltaria. Agora seria menos de 20% da minha renda mensal. Eu quero alugar. A corretora me analisou de cima a baixo, talvez estranhando minha roupa simples. A senhora tem como comprovar renda? Tenho. E qual é sua profissão? Na quarta-feira, recebi 12 ligações do Igor. Atendi a 13ª. Mãe, graças a Deus, onde você está? Eu estou muito preocupado. Estou ótima. Mas onde está ficando? Em um lugar confortável. Mãe, por que essa frieza? Por favor, não seja assim. Vocês me deram 48 horas para desaparecer, lembra? Mas eu exagerei. Exagerou? Você me expulsou, Igor. Me chamou de peso morto. Eu não. Chamou, sim. E está tudo muito claro agora. O que você quer? A gente pode conversar pessoalmente? Não. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a dizer. Vocês decidiram seguir sem mim. Pois bem, sigam. Ei, desligoi. Na quinta-feira, cheguei pontualmente ao escritório do Dr. Roberto. Ele me recebeu com um sorriso largo e uma pasta cheia de documentos. Dona Diane, ótimas notícias. Aqui está o cheque de 100 mil reais. E aqui estão as chaves do apartamento da sua tia em Santos. Apartamento? Em Santos? Eu nem sabia que ela tinha imóvel na praia. 2 quartos. No Boqueirão. Mobiliado. A 2 quadras da areia. Peguei as chaves com as mãos tremendo. Chaves de um apartamento na praia. Meu apartamento na praia. Saí do escritório e fui direto ao banco. O gerente, acostumado aos meus depósitos modestos, quase caiu para trás quando viu o cheque. Dona Diane, como posso ajudar? Quero abrir uma conta especial para grandes correntistas e discutir investimentos. A expressão dele foi impagável.
Na sexta-feira, mudei para meu novo apartamento. Paguei 3 meses adiantado sem pensar 2 vezes. Assim que entrei, senti como se estivesse pisando numa vida que sempre esteve reservada para mim. E que, por algum motivo, só agora eu tinha permissão para viver. Sala ampla com sofá de couro bege, cozinha planejada, 2 quartos enormes, uma suíte iluminada. Ali, sozinha no meio daquela nova casa, percebi uma verdade simples. Eu não tinha perdido nada. Eu tinha finalmente me encontrado. A varanda tinha vista para o parque e ao longe para as montanhas. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha um lar de verdade. Não um quartinho improvisado. Não um favor tolerado. Um lar meu, no meu nome. Pago com meu dinheiro. Naquela noite, cozinhei para mim mesma, como se celebrasse um renascimento. Salmão, vinho branco gelado e a cidade acesa diante dos meus olhos. Meu celular tocou. Igor. Mãe, onde você está? Eu estou desesperado. Estou bem, Igor. Melhor do que estive em muitos anos. Que casa é essa? Onde a senhora está? Em um lugar onde ninguém me chama de peso morto. Por favor, eu ia pedir desculpas. Não. Você disse que exagerou. É diferente. Ele ficou em silêncio. Aproveitei a pausa. Conseguiram pagar as contas sem a minha contribuição? Mãe, para. Estamos apertados, você sabe. Então talvez vocês devessem ter pensado nisso antes. Podemos nos ver? Não. Por quê? Porque vocês me mostraram exatamente o que pensam de mim. E eu aprendi. Aprendeu o quê? Que eu sou muito mais forte do que imaginava. E que não preciso de quem não me quer por perto. Desligai. Terminei meu vinho, respirei fundo e fui dormir na minha cama king size. Minha cama, meu quarto, minha casa. E naquela noite, finalmente, dormi como alguém em paz. Acordei no sábado com uma luz suave entrando pela janela. Por um instante, pensei que estava sonhando, mas não aquela era minha nova vida. Fiz café gourmet, sentei na varanda e montei meu plano do dia. Shopping, salão de beleza, roupa nova. Se era para recomeçar, seria de verdade. No shopping, entrei na loja que sempre admirei de longe. As vendedoras me observaram como quem avalia uma desconhecida simples demais para aquele ambiente. Posso ajudá-la? Perguntou uma, pouco interessada. Sim. Preciso renovar todo o meu guarda-roupa. Que tipo de peças? Tudo. Roupas casuais, elegantes, bolsas, sapatos, tudo. Ela piscou. Surpresa. E qual seria o orçamento? Não tenho orçamento. Quero peças de qualidade. 3 horas depois. Saí com 8 sacolas e uma nota de R$ 15.000 paga sem um segundo de hesitação. Vestidos elegantes, blusas de seda, calças impecáveis, sapatos italianos, bolsas de couro. Uma nova Diane estava sendo construída peça por peça. Em seguida, fui ao melhor salão da cidade. Faça o que achar que vai me deixar bonita, eu disse. A cabeleireira sorriu. Então vamos modernizar esse visual. Corte novo. Cor nova. Sobrancelhas impecáveis. Maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, uma outra mulher me encarava. Ficou linda, ela disse. Parece 10 anos mais nova. Voltei para casa flutuando. Experimentei minhas roupas novas. Me admirei no espelho. Até tirei selfies. Algo que jamais pensei em fazer. No domingo decidi conhecer o apartamento de Santos. Peguei um Uber, outro luxo que nunca me permiti, e parti rumo ao mar. O apartamento era ainda mais belo do que eu imaginava. No 10º andar, com vista aberta para o oceano. A decoração era simples, mas refinada. Na varanda, 2 espreguiçadeiras apontadas para as ondas. Sentei e deixei o som do mar preencher os espaços vazios dentro de mim. Nenhuma obrigação, nenhuma conta. Nenhuma cobrança. Só o vento, a luz e o barulho da maré. Meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Diane? Aqui é a Sandra, vizinha do Igor. A senhora está bem? Sandra é aquela senhora sempre gentil que morava ao lado da casa do meu filho. Sempre pronta para uma conversa no quintal. Oi, Sandra. Estou bem, sim. O tom de voz dela, porém, não era de quem ligava por gentileza. Que bom saber, Sandra disse. Com aquele jeitinho curioso. É que o Igor passou aqui, perguntando se eu tinha visto a senhora. Ele parecia muito preocupado. Preocupado? Repeti, sentindo uma ponta de ironia subir espontaneamente.
É mesmo? Sim, disse que a senhora saiu de casa na segunda-feira e não deu mais notícias. Que não atende o telefone. Eu saí mesmo, Sandra. Me mudei. Ah, que bom! Onde está morando agora? Em um apartamento no centro. Muito melhor. Ela suspirou. Feliz por mim. Que maravilha! A senhora sempre mereceu sua própria casa. Mas o Igor está desesperado. Sandra, posso pedir um favor? Se ele perguntar de novo, diga apenas que conversou comigo e que estou bem. Morando em um lugar melhor. Nada além disso. Claro, querida. Mas vocês brigaram? Não brigamos, Sandra. Só descobrimos que temos visões muito diferentes sobre o que significa ser família. Na segunda-feira, voltei ao escritório do Dr. Roberto para assinar os últimos papéis. Ele quase deixou cair a caneta quando me viu entrar. Dona Diane, a senhora está irreconhecível. Lindíssima. Sabe como é, doutor? Resolvi investir um pouco em mim. E fez muito bem. Ele sorriu. Aliás, falando em investimento, trouxe o contato de um consultor excelente. Com o patrimônio que a senhora herdou, é importante ter planejamento. No mesmo dia, me encontrei com o consultor Marcos, um profissional sério, discreto, experiente. Dona Diane, disse ele folheando gráficos, com 6 milhões bem aplicados, sua renda mensal ficará em torno de R$ 30.000, sem tocar no capital. 30 mil por mês, mais de 30 vezes meu salário de secretária. E para sempre. O mundo parecia se reorganizar diante de mim. Naquela noite, jantei sozinha em um restaurante elegante. Mas pela primeira vez, sozinha, não significava solitária. Eu estava descobrindo como era boa minha própria companhia. Na quarta-feira, Igor descobriu meu novo endereço. Não sei como. Talvez Sandra tenha deixado escapar alguma pista. Talvez ele tenha insistido com os vizinhos. O fato é que às 6 da tarde, o interfone tocou. Mãe, por favor, preciso falar com você. Pensei em ignorar, mas não. Era a hora do acerto. Suba. 5 minutos depois, ele bateu a porta. Ao abri-la, a expressão dele foi impagável. Primeiro estranhamento, depois choque, por fim, incredulidade. Mãe, é você? Sue you. Ele entrou devagar, como se pisasse num museu. Os olhos percorriam a sala elegante, a vista para o parque, os móveis modernos. Mãe, que lugar é este? Como você conseguiu? Vamos conversar, Igor. Eu disse com calma, servindo-lhe café em uma das minhas novas xícaras de porcelana, tão diferentes das canecas rachadas da casa dele. Sentei na poltrona. Observei meu filho olhando ao redor, perplexo, desconfortável, quase assustado. Mãe, eu não entendo nada. Como você consegue pagar isso? Você perdeu o emprego há uma semana. Houve coisas que você não sabe. Que coisas? Respire fundo. Eu recebi uma herança. Ele piscou lentamente. Herança de quem? Do tio Oziro. A testa dele se franziu, tentando buscar as lembranças. Aquela tia solteirona que aparecia nas reuniões de família? Essa mesma. Ela faleceu há 3 meses. E deixou tudo para mim. Coloquei os documentos na mesa de centro. Ele se inclinou. Começou a ler. E sua expressão foi mudando conforme assimilava cada número. Mãe, isso não pode ser verdade. É verdade. 6 milhões. 6.300.000 reais. Silêncio. 1 minuto inteiro. Ele olhava os papéis. Depois para mim. Depois para o apartamento. E então voltou para mim com um olhar quase vazio. Mãe, você está me dizendo que quando você saiu de casa, você já sabia que era milionária? Não. Eu descobri no sábado. Um dia depois de vocês me expulsarem. Ela engoliu seco. O advogado já tinha tentado falar na sexta. Mas eu estava lidando com a demissão. E por que você não contou pra gente? Ele perguntou ansioso, culpado e interessado, tudo ao mesmo tempo. A pergunta que eu estava esperando. Antes de eu responder, disse calmamente, cruzando as mãos no colo. Eu quero que você me responda uma coisa. Se eu tivesse contado no sábado que havia recebido uma herança de 6 milhões, vocês ainda teriam me mandado embora? A resposta veio primeiro nos olhos do Igor. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo e nada. Porque ele sabia. Sabia exatamente qual seria a verdade. Pois é, continuei. Vocês me expulsaram porque acharam que eu tinha virado um peso. Se soubessem do dinheiro,
eu teria continuado sendo bem-vinda. Mãe, não foi bem assim. Foi exatamente assim, Igor. Você e a Lívia deixaram claro que o problema não era eu ter perdido o emprego. Era eu não poder mais pagar as contas. Ele passou a mão pelos cabelos. Tenso. Eu sei que exagerei, mas as contas estão apertadas. Sem a sua ajuda, mal conseguimos pagar a prestação da casa. E como vocês estão fazendo? Estamos no limite do cartão. A Lívia está procurando emprego, mas está difícil. Fiquei olhando aquele homem de 35 anos sentado no meu sofá novo, admitindo que estava quebrado sem a mãe que expulsou. Igor, você veio aqui por quê? Porque estava preocupado comigo? Ou porque descobriu que precisa de mim? Eu estava preocupado, insistiu. Você sumiu. Não atendia. Você me ligou 12 vezes em uma semana. Em 8 anos morando na sua casa, quantas vezes você me perguntou se eu estava bem? Se eu era feliz? Ele baixou a cabeça. Mãe, eu sei que não fui o melhor filho. Igor, você não foi o melhor filho. Você me tratou como uma inquilina. Quando eu não pude mais pagar o aluguel emocional de vocês, fui despejada. Não foi assim. Foi sim. 48 horas, lembra? Esse foi o prazo que você me deu para desaparecer. Ele se levantou, andando pela sala, claramente atormentado. Eu estava nervoso. Não pensei direito. Pensou sim. Vocês ficaram a noite inteira discutindo como se livrar de mim. Eu ouvi tudo. Elle parut, me encarou. Você ouviu? Ouvi a Lívia dizer que vocês não podiam carregar peso morto. Ouvi você concordar. Ouvi ela dizer que queria filhos e não podia sustentar mais uma boca. O rosto dele queimou de vergonha. Mãe, sabe o que mais doeu? Não foi ser expulsa. Foi descobrir que para vocês eu nunca fui família. Sempre fui lucro. Nesse instante, o interfone tocou. Dona Diane, tem uma mulher aqui pedindo para subir. Diz que é sua nora, Lívia. Olhei para Igor. Você trouxe a Lívia? Ela está no carro. Ficou com medo de subir. Mande ela subir, disse ao porteiro. 5 minutos depois, Lívia bateu na porta. Quando abriu, ficou paralisada. Primeiro me encarou de cima a baixo. Depois o apartamento inteiro. Diane. Meu Deus, você está diferente. Entra, Lívia. Ela entrou devagar, quase pisando macio para não chamar atenção. Igor se colocou ao lado dela. A mãe recebeu uma herança, ele disse. Seco. Os olhos de Lívia brilharam na mesma hora. Herança? Que tipo de herança? O tipo que paga um apartamento como este, respondi. Ela se sentou e me lançou aquele sorriso doce, melado e completamente falso. Diane, que notícia maravilhosa. Estou tão feliz por você. Você sempre mereceu. Mereci? Lívia, há uma semana você me chamou de boca a mais e sugeriu que eu me inscrevesse nos programas do governo. O sorriso dela tremeu. Ah, Diane, eu estava nervosa e agora não está mais? Agora é diferente. Por quê? Porque eu estou bem? Ou porque agora eu tenho dinheiro? O silêncio caiu pesado. A gente pode esquecer aquilo? Ela tentou. Somos família. Família? Repeti. Claro. Você é a mãe do Igor. Eu sou esposa dele. Certo. Então me responda uma pergunta. Lívia, se eu não tivesse recebido essa herança, vocês ainda teriam vindo me procurar? Ela olhou para Igor pedindo socorro. Claro que sim, mentiu. Não, Lívia. Vocês estão aqui porque descobriram que eu não sou mais um peso. Sou um cheque ambulante. Igor tentou intervir. Mãe, isso não é verdade. É sim. E sabe como eu sei? Porque em uma semana inteira nenhum dos dois perguntou se eu estava bem. Nenhum. Vocês queriam saber onde eu estava, não como eu estava. Lívia se inclinou para frente, tentando recuperar terreno. Mas você está bem, Lívia insistiu, olhando ao redor. Olha só este lugar lindo. Estou bem apesar de vocês. Ou melhor, graças ao que vocês fizeram. Diane, para com isso ela rebateu. A gente errou, tá bem? A gente reconhece que errou. E agora querem o quê? Perguntei. Igor e Lívia trocaram aquele olhar silencioso de quem já ensaiou a resposta. Queremos nossa família de volta, Igor disse. Queremos que você volte para casa. Para a casa de vocês corrigir. Para a nossa casa. É sua também, mãe. Eu ri. Um riso leve, real, tão inesperado que deixou os dois desconfortáveis. Igor, há uma semana eu era peso morto. Hoje eu sou família de novo.
A única coisa que mudou foi minha conta bancária. Mãe, não é só isso. Sim. Eles ficaram em silêncio. Os dois, transparentes como vidro. Livy atentou ao último golpe. Diane, a gente pode recomeçar. Esquecer tudo. Ser uma família feliz. Olhei para ela, depois para meu filho, e senti uma calma tão profunda que quase me surpreendeu. Não. O quê? Igor murmurou. Não vou voltar. Não vou fingir. E não vou apagar o que aconteceu. O silêncio se instalou como um peso. Mas, mãe, Igor tentou. Você me mostrou quem é quando achou que eu não tinha mais nada para oferecer. Agora que descobriram que eu tenho muito, querem agir como se fosse amor. Lívia cruzou os braços. Então você vai castigar a gente para sempre por um erro? Não estou castigando ninguém. Estou apenas deixando a vida seguir o rumo certo, o meu. Porque aprendi que mereço ser tratada com respeito. Porque vocês não acrescentam nada de positivo à minha vida. Ele tentou uma última cartada emocional. Mãe, você não sente saudades da gente? Pensei antes de responder, escolhendo minhas palavras com cuidado. Igor, sinto saudades do filho que pensei que você era. Mas não sinto saudades do homem que você realmente é. Finalmente, perceberam que não conseguiriam nada. Eles se despediram, resignados. A gente ainda é família, mãe, disse ele. Pela última vez. Família é quem fica ao seu lado. Quando você não tem mais nada a oferecer, respondi. Vocês falharam nesse teste. 6 meses depois, recebi um telefonema inesperado. Era a Sandra, minha ex-vizinha. Diane, você sabia que Igor e Lívia se separaram? Não me surpreendeu. A Lívia voltou para a casa da mãe. Disseram que não suportou mais as dívidas e que Igor não tinha ambição. Ela o abandonou exatamente como me abandonaram quando a situação ficou insustentável. E Igor? Perguntei. Ele está morando sozinho, trabalhando em 2 empregos para pagar as contas. Parece que amadureceu um pouco. Senti uma pontada no coração. Era o mesmo filho de antes, mas agora sem pena, sem expectativa de ajuda. Apenas a consequência natural de suas escolhas. 1 ano depois, Igor me ligou. Mãe, sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo que fiz, mas queria dizer que finalmente entendi. Entendeu o quê? Entendi como você se sentiu quando nos expulsou de casa. A Lívia me deixou pelos mesmos motivos que expulsaram você, porque eu não podia mais contribuir financeiramente para os planos dela. Foi a primeira vez que ele conectou sua experiência com a minha. E como se sentiu? Horrível. Usado. Descartado. Agora entendo como você se sentiu. Sei. E peço desculpas de verdade desta vez. Pela primeira vez, em mais de 1 ano, ouvi sinceridade genuína na voz dele. Igor, obrigada por ligar. Mãe, você pode me perdoar? Já te perdoei há muito tempo. Então podemos nos ver? Conversar? Podemos. Mas como amigos que estão se conhecendo de novo, não como mãe e filho fingindo que nada aconteceu. Marcamos um café para o sábado seguinte. Igor chegou pontualmente, mais magro, com a expressão de quem havia passado por muito. Mas havia algo diferente em seus olhos. Maturidade. Mãe, você está linda. Mais jovem do que quando morava lá em casa. Obrigada. É o que acontece quando você para de viver, para agradar os outros. Conversamos por 2 horas. Igor me contou das dificuldades financeiras, do fim do casamento, da necessidade de aprender a viver sozinho. Sabe o que foi mais difícil? Disse ele, suspirando. Perceber que nunca aprendi a me virar sozinho. Sempre tive você para resolver tudo, depois a Lívia, para dividir responsabilidades. E agora estou aprendendo. Trabalho em 2 empregos, faço curso técnico à noite. Pela primeira vez, corro atrás dos meus próprios objetivos. Senti um orgulho profundo. Finalmente, meu filho estava se tornando um homem de verdade. Antes de nos despedirmos, ele me olhou nos olhos, como se quisesse gravar a lição mais importante da vida. Mãe, eu sei que vai levar tempo para reconquistar sua confiança, mas quero que saiba que aprendi a lição. E admiro a mulher forte que você se tornou, disse Igor, com sinceridade nos olhos. Igor, eu sempre fui essa mulher forte. Vocês apenas nunca prestaram atenção, respondi, com um sorriso tranquilo. Nos despedimos com um abraço genuíno. Não era mais a relação de mãe e filho dependente que tínhamos antes. Era o início de um novo vínculo, construído sobre respeito mútuo. Hoje, 2 anos depois de ter sido expulsa de casa,
Vivo a melhor fase da minha vida. Tenho minha independência, minha dignidade, meus amigos verdadeiros. Igor e eu nos falamos toda semana. E nos vemos uma vez por mês. Nunca mais pediu dinheiro. Nunca mais me tratou como conveniência. Lívia tentou me contatar algumas vezes, especialmente depois que Igor e eu reatamos nossa comunicação. Mas nunca respondi. Algumas pessoas simplesmente não merecem segunda chance. Quanto à herança da tia Azira, não foi apenas dinheiro que ela me deixou. Ela me deu uma lição valiosa. Podemos recomeçar a vida em qualquer idade, desde que tenhamos coragem de escolher nossa própria dignidade. Muitas vezes me perguntam se não foi drástico cortar relações com a família por causa de dinheiro. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi por causa do dinheiro. Foi por respeito. O dinheiro apenas me deu a liberdade de escolher ser respeitada, em vez de aceitar migalhas de amor disfarçadas. A melhor herança que recebi não foram 6 milhões da tia Azira. Foi a descoberta de que posso ser feliz sozinha, que mereço ser tratada com dignidade, e que família verdadeira não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu coração quando você mais precisa. E essa lição não tem preço. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de que cidade você é. E me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém. 3 meses se passaram desde aquela conversa. 3 meses em que experimentei a vida que sempre mereci, mas que nunca tive coragem de imaginar. Criei uma rotina que me dava paz. Academia 3 vezes por semana, pintura às terças, voluntariado aos sábados. Conheci novas pessoas. Descobri novas versões de mim mesma. Igor me ligava toda semana, sempre com aquela mistura de carinho artificial e desespero financeiro mal disfarçado. E pelas fofocas da Sandra, minha ex-vizinha, eu acompanhava o desmoronamento. O carro do Igor foi apreendido. Lívia não conseguiu emprego. A casa estava com prestações atrasadas. Na quinta-feira da terceira semana de junho, Igor apareceu sem avisar. Chamou do interfone. Mãe, estou aqui embaixo. Preciso muito falar com você. Desci até o térreo. Ele estava na calçada, abatido, magro, roupa amarrotada. Igor, o que aconteceu? Mãe, eu preciso de ajuda financeira. Está tudo muito difícil. E você é minha mãe. Você pode me ajudar? Posso, respondi. Mas por que eu faria isso? Ele piscou, como se a pergunta fosse absurda. Por quê? Porque eu sou seu filho. Igor, quando eu era sua mãe e precisava de vocês, onde estavam? Mãe, eu sei que errei. Você não errou. Você escolheu. Escolheu me expulsar quando achou que eu não tinha mais valor. E agora, desesperado, quer que eu te salve. Mas desta vez, é você que não tem nada a acrescentar à minha vida. Ela engoliu seco. Mãe, isso é cruel. Não, Igor. É prático. Do mesmo jeito que vocês foram comigo. Ele passou a mão pelo rosto. Mãe, a gente pode perder a casa. Que pena. Como assim que pena? É a nossa casa. É a casa de vocês. E vocês deixaram claro que eu não tinha lugar nela. Nesse instante, Lívia saiu de trás de uma árvore. Literalmente. Estava escondida, ouvindo tudo. Diane. Ela disse, como se tivesse acabado de chegar. Que coincidência. Lívia respondi. Estava se escondendo atrás da árvore. Ela desistiu da farsa. E qual é o problema? Você é rica. Pode ajudar a própria família. Família. Sorri. Vocês me expulsaram de casa. Que família? Igor tentou mediar. Mãe. Então está bem. Eu peço desculpas. Desculpas por tudo. Desculpas por quê, Igor? Especificamente. Ela hesitou. Por ter pedido para você sair. E por ter te chamado de peso morto. Obrigada pela honestidade, Igor. Mas suas desculpas são vazias. Você nem entende o que está pedindo perdão. Lívia perdeu a paciência de vez. Tá bom, Diane. O que você quer? Quer que a gente se humilhe? Quer se sentir superior? Não, Lívia. Eu quero viver em paz. Em paz? Enquanto sua família está passando necessidade, vocês não eram minha família quando me expulsaram. Por que seriam agora? Igor tentou o último apelo. A última carta emocional. Mãe. Por favor, somos seu sangue. Você não pode nos dar as costas, mãe? Igor perguntou, a voz carregada de desespero. Não estou dando as costas. Respondi com firmeza. Estou apenas aprendendo a não ficar disponível para quem só me procura quando precisa de alguma coisa.
Então você não vai ajudar? Os olhos deles brilharam de esperança. Vou ajudar, sim, continuei, controlando o tom. Mas de uma forma que realmente faça vocês entenderem a diferença entre amar alguém e usar alguém. A esperança deles se transformou em indignação instantânea. Isso é uma piada! Lívia explodiu. Não é piada. É sério. Vocês precisam aprender que relacionamentos não são transações comerciais. Igor balançou a cabeça, frustrado. Mãe, isso não resolve nosso problema financeiro. Não é meu problema, Igor. Sou sua mãe, não sua conta bancária. Respirei fundo, olhando nos olhos dos dois com serenidade. Querem saber o que aprendi desde que saí da casa de vocês? Aprendi que mereço respeito, que não preciso aceitar migalhas de amor de ninguém, e que família verdadeira não abandona alguém na primeira dificuldade. Nós não abandonamos você. Igor protestou. Vocês me deram 48 horas para assumir. Se isso não é abandono, Igor, o que é? Minha voz ficou firme. Vocês me procuraram 3 vezes em 4 meses. Todas as 3 para pedir dinheiro. Nenhuma vez perguntaram como eu estava. Se eu era feliz. Se estava bem emocionalmente. Mas ele começou. Igor, vocês têm braços, pernas, cabeça. São jovens, saudáveis, inteligentes. Se virem sozinhos, como eu me virei a vida inteira, mas agora você tem dinheiro e nós temos juventude. Ele insistiu. Sim. E sabem qual a diferença? Sorri. Quando eu perdi tudo, não procurei ninguém para me sustentar. Eu me levantei sozinha. Quando vocês perdem tudo, a primeira coisa que fazem é procurar alguém para resolver os problemas. Igor ficou em silêncio alguns minutos, digerindo minhas palavras. Mãe, e se a gente se mudar para um lugar menor, mais barato, você voltaria a morar com a gente? Igor, você ainda não entendeu a mensagem. Minha voz era suave, mas firme. Eu não vou mais morar com vocês. Por quê? Porque descobri que posso ser feliz sozinha.